Igreja do Avivamento. Estão felizes com Jesus? Glória a Deus, porque Ele também está feliz com você. Amém? Tenha certeza disso. Vamos abrir a Bíblia aqui, Salmo 23. O Espírito Santo de Deus, Ele tratou muito comigo. Esse Salmo, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Nosso Deus é tão bondoso, um Pai tão amoroso. E Ele está o tempo todo cuidando de você. Amém? Foi feriado para você hoje? Não. Mas hoje foi feriado no Brasil, né? Acharam? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Espírito Santo de Deus, que essa palavra possa vir ao nosso coração nessa noite e que nós possamos receber do Pai esse cuidado, esse refrigério, receber do Pai esse cajado, receber do Pai essa unção com óleo, receber do Pai essa bondade, essa justiça e essa misericórdia todos os dias e que nós possamos habitar na casa do Senhor, engrandecendo e louvando a Ele. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje nós estamos aqui na quarta-feira dos vencedores. Quarta da vitória. Obrigada, Rose. E nós vemos esse Salmo 23 como o salmo de uma pessoa vitoriosa. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós podemos olhar para esse salmo e muitas vezes se perguntar: o Senhor é o meu pastor, e por que algumas coisas têm faltado? E por que algumas situações têm acontecido? Mas esse salmo, ele traz para nós uma força de um refrigério tão grande, porque nós vemos que o Senhor de fato é o pastor. Ele é o nosso pastor e em nada Ele falta conosco. Nós temos que ter atenção na palavra e podemos ver que Ele continua dizendo: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Então o Senhor, sendo o nosso pastor, o nosso cuidador, Ele nos direciona a estar em lugares tranquilos. Ele nos direciona a estar protegidos, ou seja, Ele não nos falta em nada. O Senhor está com você 24 horas. Nós podemos entender isso, que Deus está conosco todas as 24 horas do nosso dia. Então, o Senhor é o nosso pastor e em nada Ele nos falta. Amém? Em nada o Senhor nos falta. Porque se nós formos olhar, irmãos, circunstâncias que a terra apresenta, momentos que a vida prepara, nós podemos até olhar e ficar decepcionado. Você pode olhar e dizer: mas aquele irmão, mas aquela família, por que aconteceu isso? E aí ele continua dizendo: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal algum. Então percebe como que ele vai abrindo o salmo e ele vai declarando para nós como ele crê, como ele vive o pastoreio de Deus na vida dele. Esse é o pastoreio do Senhor na vida de um homem vitorioso.
Ele sabe que independente da circunstância a qual ele está passando ou passou, Deus está com ele. Deus passa com ele. Nós podemos dizer, esse século é chamado o famoso século da depressão. Crianças de 10 anos, nós vemos aí noticiários, que infelizmente têm andado ansiosas, têm andado angustiadas, ou seja, elas não estão encontrando isso que nessa noite o Espírito Santo de Deus está trazendo para mim e para você. Elas não estão encontrando esse pastoreio, elas não estão encontrando esse cuidado. E nós vivemos no mesmo tempo, nós vivemos na mesma nação. Se essas notícias chegam até você, significa que isso está por aí. Mas não significa que Deus deixou de ser o pastor. Deus continua sendo o bom pastor. Deus continua sendo um bom pai. Deus continua cuidando de nós. Deus continua cuidando da sua igreja. Deus continua cuidando daqueles que diz, eis-me aqui. Eis-me aqui. Então, olha só, Deus como um bom pai, nós podemos dizer com certeza que Ele é um bom pastor. Porque um bom pai pastoreia a sua casa. Um bom pai pastoreia os seus filhos. E pastorear significa cuidar, significa direcionar, significa corrigir. Nós vamos vendo mais adiante no Salmo, que o salmista Davi, ele vem declarando. Então, no vale da sombra da morte, ele não teme mal algum, porque o Pai está com ele. E muitas vezes nós dizemos o seguinte, que Davi, lá no pasto, cuidando das ovelhas, ele estava vendo a caminhada, a trajetória dele, cuidando das ovelhas, o amor e o cuidado dele para com as ovelhas, as situações penosas, difíceis que Davi passava com a sua família, na circunstância do seu dia a dia, mas ele poderia estar ali dizendo, o Senhor é o meu pastor, e Ele não está me faltando em nada. O Senhor é o meu pastor, ainda que eu sofra essas situações, ainda que eu ande pelo vale da morte, da sombra da morte, eu não temo nada. Nós vemos a caminhada, a trajetória de Davi como um vencedor, como um vitorioso, matador de quê? De gigante. Nós vemos Davi enfrentando Golias, enfrentando o urso, enfrentando leões. Um salmo tão simples, mas um salmo que traz toda a verdade do bom pai. Um salmo que traz toda a verdade de um bom pastor. E Davi ali dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me falta. O Senhor refrigera a minha alma, Ele me guia por pastos verdejantes. O Senhor está cuidando de mim, imagine só. Você conhece a trajetória de Davi? Você já ouviu falar sobre Davi? Você sabe que ele era rejeitado pelo seu pai? Você sabe que ele era deixado de lado pelos seus irmãos, porque ele era tido como o menor da família? Mas quando chegou a situação para que Davi vencesse, o que Davi fez? Ele não se escondeu de Golias, mas ele se levantou e ele falou, você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então o vale da sombra da morte chegou para Davi. Davi poderia ter morrido naquela guerra. Davi poderia ter perdido a vida naquela guerra. Mas o que Davi fez? Ele enfrentou. Ele não ficou paralisado. E dizendo, aconteça o que acontecer, eu estou aqui para isso, para quê? O que eu vou fazer? Eu sou fraco, olha como eu estou, eu não consigo vencer essa luta. Não. Davi se levantou como um vencedor e ele falou, eu vou. Por quê? Ele sabia quem estava com ele. Ele sabia quem estava com ele, porque olha o que ele diz, no vale da sombra da morte, porque tu está comigo. Essa certeza que eu e você precisamos ter. É essa certeza que eu e você precisamos passar adiante. A palavra de Deus nos convida ao ide, Jesus nos convida a sermos homens e mulheres que avançam no ide, para quê? Para levar essa boa nova, para levar essa palavra de refrigério.
Ah, mas está difícil, vai se lamentar junto com aquele que está difícil. Não, você vai dizer para ele, assim como Davi enfrentou o gigante, assim como Davi enfrentou aquele leão e aquele urso, assim como Davi cria, você pode crer também. Eu posso crer também. E nós ainda vivemos no tempo da graça. A graça é uma cachoeira que não para de cair sobre nós. Essa cachoeira nos lava 24 horas. Essa cachoeira nos prepara para os desafios 24 horas. E o Senhor está conosco. Isso não é massagear o ego de ninguém. Isso é Bíblia. Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Nós passamos, às vezes, por situações. E nessas situações, o que acontece? Nós temos 2 caminhos: desistir ou avançar. Quando a pessoa desiste, nós sabemos que muitas pessoas desistem. Que não é o meu caso e não será o seu caso, em nome de Jesus. E os que desistiram, nós cremos, profetizamos que eles voltarão, porque o Senhor é um bom Pai amoroso. Então nós sabemos, e o que acontece? Quando a pessoa não desiste, quando ela avança, Deus se revela para ela. Deus se revela. Deus vai abrindo quem Ele é, e quem Ele é? Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai que cuida, Ele é um Pai que ampara. Se nós deixarmos, se você deixar, o inimigo faz de você um fantoche dele. Sabia? O inimigo fica mexendo ali, aqueles, né? Eu posso dizer pauzinho, fica fazendo aquele fantoche, leva para cá e leva. Não! Nós precisamos saber, Deus está comigo, Ele me defende em qualquer situação. Eu avanço com Ele, eu não vou desanimar, não vou desistir. Ele é o meu pastor e acabou. Está decidido isso, ninguém pode mudar isso, sabia? Ninguém pode mudar. Então, olha só, Ele quer saber se eu e você estamos dispostos a conhecê-lo. Deus poderia ter livrado Davi, falando assim: nenhum urso chegue perto de Davi quando ele estiver lá com as ovelhas. Nem um leão chegue perto de Davi. Deus poderia ter livrado Daniel e ter dito: ninguém joga Daniel na cova dos leões. Quase que eu joguei ele na fornalha. Ninguém joga Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Ninguém joga. Mas o que Deus permitiu? Deus permitiu se mostrar a ele na situação. Deus permitiu se mostrar a cada um deles que não importa o que ele passa, ele tem um cajado, ele tem um bordão, e ele tem uma direção certa, e ele faz com que cada um que confia, que crê, que quer avançar com ele, não pereça nas dificuldades. Amém? Então olha só, o Senhor sempre fará uma abertura para mim e para você nas injustiças que acontecem. Deus conhece a minha caminhada, Deus conhece a sua caminhada, Deus sabe quem você é. Deus sabe. E o que Deus faz? Ele vai abrindo, Ele vai preparando o caminho, Ele vai abrindo situações para que Ele seja o Deus que te justifica. Ele é um bom pastor? Ele tem sido um bom pastor? Ele é maravilhoso. Ele é um bom pai, um pai cuidador. E Ele quer que o nosso coração se abra para isso. Ele quer que o nosso coração viva isso. Ele quer que o nosso coração aprenda isso. Independente das flechadas, independente dos dardos inflamados, porque a vida tem dardos inflamados. E se nós formos entrar aqui na parte, eu estou na parte da luz, amém? Nós estamos hoje na parte da luz, mas se nós formos entrar aqui na guerra espiritual, nós vamos saber e nós vamos dizer, tem dardos inflamados. E quem lança esses dardos inflamados não é fraquinho, não.
São demônios treinados, principados e potestades. Eles agem na mente. Eles vêm com palavras que tentam ofuscar a glória de Deus, que tentam minar a fé. Mas Deus tem um cajado. E esse cajado faz com que o seu filho, faz com que a sua filha se volte para o caminho que ele tem. Caminho de um vencedor, caminho de um vitorioso. Olha a trajetória dos homens que venceram. Você vai ver que em toda a trajetória deles de vitória, teve as situações que eles passaram dificuldades. Teve a situação que eles tiveram que exercitar a fé. Eles não puderam desanimar. Eles não desanimaram. E a história deles está contada para mim e para você. Para servir como exemplo para nós. Porque Deus é um Deus que justifica o seu filho. Deus é um Deus que justifica as suas ovelhinhas. Amém? Aleluia. Olha só. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários e unge a minha cabeça com óleo. E o que acontece? E o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Quando o salmista está falando isso, ele está dizendo, olha, eu não temo a nada. Eu não temerei a nada. Porque eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Ele já está com uma botija de óleo preparada para me ungir. Por que é que o pastor unge as ovelhas? O pastor que cuida das ovelhinhas que estão lá no pasto, ele unge para livrar as ovelhas dos insetos. Ele unge para que os insetos não venham ali ficar se aprisionando nas ovelhas, venham dar bicho, aqueles insetos sentam ali, as moscas sentam e atrapalham as ovelhas. Então o pastor, ele pega aquele óleo e unge as ovelhinhas, unge o nariz da ovelhinha, para quê? Para que os insetos, para que os bichos não fiquem ali incomodando. Quantas vezes, irmãos, os inimigos eles se levantam? Quantas vezes as injustiças se levantam? Quantas vezes as adversidades tentam parar os filhos de Deus? Mas o bom pastor está preparado com a sua botija de azeite. E o que ele faz? Ele vai ungir. E quando ele unge, o adversário não pode chegar. Quando ele unge, o inimigo não pode sentar e fazer motim contra ele. Quando o Senhor vem com seu óleo fresco na vida das suas ovelhas, na vida dos seus filhos, Ele vem ungindo e Ele vem ali preparando a mesa. A mesa que o Senhor prepara para os vencedores é a mesa que tem tudo aquilo que o vencedor precisa. O que é que um vencedor precisa? O que é que você precisa nessa noite? Primeira coisa que um vencedor ele precisa fazer, para que ele possa avançar na guerra, ele precisa se alimentar. Se ele for para a guerra fraco, se ele for para a guerra desnutrido, o que vai acontecer? Ele perde. Ele perde. Você conhece a história do exército de Saul, quando saiu para guerrear? E ali eles estavam todos, Saul falou, ninguém vai comer nada. Vocês vão ficar em jejum e vocês vão para a guerra. E eles ficaram ali com fome. E eles ficaram ali se atacando um ao outro. E eles ficaram ali porque eles estavam enfraquecidos. Chegou Jonatas e achou um favo de mel e começou a comer o mel. E aí eles disseram assim, mas seu pai falou que não é para comer o mel? Jonatas já sabia que um guerreiro precisa se alimentar para vencer a batalha. Deus, ele prepara a mesa
para que eu e você possamos nos alimentar. Você precisa ver aonde está o seu ponto de desnutrição espiritual. E você precisa se alimentar da palavra de Deus. Você precisa gastar tempo, não vamos dizer gastar, vamos dizer investir. Investir tempo com Deus, investir tempo na sua caminhada com Ele. Eu preciso ficar com a Bíblia 24 horas, aonde eu for. Um versículo que você pega, você vai triturando ele, você vai fazendo que nem aquelas vaquinhas faz, regurgitando a graminha que ela come, e você pega a palavra de Deus e você vai trabalhando ela no seu coração, você vai trabalhando ela na sua mente. E que palavra que você vai ler? Você vai ler a palavra que o bom pastor prepara para você, que é a palavra que você está precisando. Na mesa ele vai te servir. Está passando por guerra espiritual? Vai lá para Efésios 6:10. Efésios 6:10 nos direciona. Ei, ajusta bem a sua armadura. Vê como é que está o seu capacete da salvação. Vê como é que está a couraça da justiça. Vê se o cinturão da verdade não está afrouxado. Vê se você está bem ajustado com as sandálias do evangelho da paz. Vê se você está bem aí firmado com a espada do Espírito, com o escudo da fé. Então, o bom pastor, ele vai preparar a mesa para você naquilo que você precisa. Está triste, está angustiado, está passando por perseguição. Vai lá para Salmo 46. O Senhor, Ele está o tempo todo protegendo aqueles que estão angustiados. O Senhor defende aqueles que estão passando por luta, por tribulações. Confiou em algo e se decepcionou. Salmo 20. Vai lá. Muitos confiam em carros, muitos confiam nos cavalos, mas eu vou fazer menção do nome do Senhor. Ele vai me tirar dessa situação. Porque, irmãos, a mesa precisa estar preparada para mim e para você, na medida que nós precisamos nos nutrir. O Senhor vai preparar e você precisa saber disso. O que é que você precisa? Quando Jesus chegou ali no poço, ele chegou e ele pediu água para a mulher samaritana. E os discípulos tinham ido comprar o que para Jesus? Pão. E o que Jesus queria naquele momento? Água. Você precisa saber o que é que você quer. O que é que você precisa? Eu quero caminhar com Deus. Eu quero descobrir o meu propósito. Eu quero viver bem com a minha família. Ei, Deus está colocando a mesa agora. E eu vou usufruir dela, eu vou participar dela. Eu vou viver os projetos que Deus tem para mim. Eu vou tomar posse das promessas que Deus tem para mim. Porque, irmão, ouvir, ler, e se eu não praticar, não fará efeito. Se você está com um problema, a mesa está posta para você. Se você vai no médico, o médico te receita. Se você não toma aquele remédio direitinho que o médico receitou, o que acontece? Você foi lá e só perdeu tempo, porque você não usufruiu daquela receita. Você está ouvindo, Deus está te direcionando, busca o seu propósito, alinha a sua mente naquilo que o papai tem. E aí você vai fazer o quê? Vai praticando, vai vivendo, vai exercitando. Irmão, ninguém vai te parar. Ninguém vai parar você. Ninguém vai parar aquele que Deus já abençoou. A palavra que o pastor pregou aqui de Balaão. Ninguém amaldiçoa o que Deus já abençoou. Ninguém pode roubar. Não adianta, irmãos. Vai lá para Apocalipse que você vai ver. Não deixe que ninguém tome a sua coroa. Nós não podemos. A gente às vezes fica culpando a circunstância, a situação. Mas isso, aquilo. Irmãos, eu. Eu estou sentado na mesa do rei. E eu vou me nutrir. E eu vou para essa guerra. E eu vou vencer. Não fica culpando o outro. Acho que se eu mudar de lugar, mudar de cidade, mudar de país, se mudar o governo, se mudar o pastor,
Tem gente que muda, e muda de marido, e muda de esposa, e muda de cidade, e não acontece nada. As coisas só pioram. Porque, na verdade, ainda não está se nutrindo na mesa que o Pai preparou. Olha só. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. O que é os seus adversários? Aqueles que estão tentando te parar. Aqueles que estão tentando roubar o seu propósito, o propósito que Deus tem para a sua vida, situações. E aí o que Deus vai fazer? Ele vai ungir a sua cabeça com óleo e o seu cálice vai transbordar. Mas nós precisamos entender que Deus ele tem o meio certo, que Ele tem o caminho para que eu venha seguir, que eu venha usufruir e romper de tudo aquilo que o inimigo está tramando contra a minha vida. Porque não vai pensar você que não está, no mundo espiritual está. O adversário está tramando. As situações que acontecem na sua direção. Sabe essas vozes que você fica ouvindo aí na sua mente? Faz uma carranca aí, vamos ver se você sabe fazer carranca. Faz uma cara feia aí. Sabe quando vem aquelas coisas que você faz aquela carranca? Aí o marido já pergunta assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Se falou nada, vai orar. Se a esposa falar nada, irmão, vai orar. Põe o joelho no chão e ora. Tem alguma coisa que está borbulhando ali na mente. Mas aí é melhor deixar quieto. Não vai futucar não, que é pior. Porque se você futucar, pode ser que dá problema. Então, deixa lá. E vai orar. Vai falar com Jesus. E pede para Jesus, derrama o teu óleo na cabeça dessa esposa. Derrama o teu bálsamo na cabeça dela, papai. É isso, envia o teu anjo. Revela, Jesus, revela. E quando vem aquelas palavras na mente, o que você tem que fazer? Usufrui da mesa do papai. Vai lá na mesa do papai e fala, peraí, capeta, você está vindo aqui na minha mente, eu te repreendo. Você não vai roubar o que Deus quer me entregar, não. Está anulado em nome de Jesus. O meu ano tem sido abençoado, o meu ano é um ano de conquista e eu vou vencer. Eu nasci marcado para isso. Assim como você imagina a sua alma, assim é. Você ficar pensando nos boletos, ficar pensando nas contas que tem que pagar, que a força que já está chegando, irmão, deixa isso para lá. Trabalha, se esforça e as contas vão ser pagas. Tudo vai acontecendo, vai orando. Deus aí, ó, abençoa umas horas extras. Prepara aí na minha mente para que eu possa empreender, para que eu possa fazer alguma coisa, fazer bolo, né, pastora Dil? A pastora Dil já vai fazer bolo, está fazendo propaganda dela. A pastora Lu sempre está fazendo as coisas também. Tem um monte de irmãs aqui que trabalham, a irmã Ruth, que estão sempre aí na luta, estão sempre aí, a pastora Beth, estão trabalhando. Quem mais aí? Levanta sua mão, dá uma olhadinha aí, ó. Irmãs, levanta a mão aí. Levanta a mão as irmãs que estão procurando empreender, fazer algo aí. Tá vendo? Essas irmãs estão aí procurando. O que você vende, o que você faz? E aí procura elas. Não deixa, irmãos, não vamos deixar que o adversário venha se aninhar. Venha roubar aquilo que Jesus tem, não. Nós vamos crer, nós vamos confiar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E o que vai acontecer? Ele vai me levar por pastos verdejantes, por águas de descanso. O Senhor, Ele vai ungir a sua cabeça com óleo. O Senhor vai preparar a mesa para você. E aí a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirá todos os dias da nossa vida. Oh, aleluia! Você não fica feliz? Eu habitarei na casa do Senhor. Eu habitarei na casa dele seguro. Eu habitarei na casa do Senhor tranquilo. Eu habitarei diante do meu Deus porque Ele me guarda. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos um minutinho. Que você dá uma olhadinha aí na sua trajetória. Na sua caminhada. Suas memórias aí, vamos buscar suas memórias.
Tem as memórias ruins, tem as memórias boas. As memórias ruins, deixa elas no mar do esquecimento. E as memórias boas, tragam ela para testemunho, tragam ela para glorificar o Senhor. Começa a ver Deus dando para você uma força para que você rompa contra o adversário. Aí no seu interior. Mudança de mente. Quando nós mudamos a nossa mente, tudo muda ao nosso redor. Quando nós mudamos a nossa mente, vamos colocar em prática. Coloque em prática. Coloque em prática. Vai trazendo aí na sua mente. Eu ultrapassei aquela situação. Eu venci essa situação. Deus me ajudou, Ele foi o meu pastor, Ele me trouxe até aqui. Eu não vou desistir. Eu não vou me lançar nos remédios. A depressão não vai me pegar, porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Começa a ver. Começa a ver Deus te amparando. Começa a ver Deus cuidando de você. Começa a ver Deus direcionando você a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Começa a ver. Amém? Mais 2 pontos eu quero falar com você. Deus te entrega utensílios de milagre. Você crê? Deus entrega para você. O que Deus entregou para Davi derrubar o gigante? Pedrinha. Moisés, o cajado. Elias, Eliseu, capa. E às vezes que ia fazer um milagre, um prato de sal. Palavras, direcionamento. Utensílios de milagre. Jesus, 5 pães e 2 peixes. Talhas cheias de água, para transformar água em vinho. Deus entrega para nós utensílios de milagre. Sabe como você vai exercitar isso? Sabe como você vai usar isso? A sua fé. Moisés precisava tocar nas águas para elas se abrir? O que Deus disse para Moisés? Diga ao povo que marchem. Mas Moisés usou aquele utensílio de milagre, que Deus entregou para ele aquele cajado. Quando ele estava com aquele cajado, e ele jogou aquele cajado no chão, quando ele encontrou com Deus, e aquele cajado se transformou numa cobra. Deus disse, agora pega ela pela ponta. E Moisés pegou e ela virou um cajado de novo. E aí toda aquela situação, toda aquela trajetória Moisés usou. Mas quando Moisés, que eles foram para atravessar o Mar Vermelho, ele pegou de novo aquele cajado. Por quê? A rocha. Ele precisava tocar na rocha com aquele cajado? Não, mas ele usou aquele utensílio. Porque era algo que Deus tinha entregado para ele. O que Deus entregou para você? Para que você exercite a sua fé. Deus te entregou algo. Eu tenho certeza que Deus entregou algo para você. E agora você vai pegar esse cajado, ou você vai pegar esse utensílio de milagre que Deus te entregou, e você vai exercitar a sua fé. E você vai receber o direcionamento do Espírito Santo, para que você rompa, e para que você vença, e que você tenha a certeza de que o Senhor é o seu pastor. E Ele não vai te faltar em nada. Quando você abrir o coração e dizer, eu creio que Ele é um bom Pai, Ele está cuidando de mim. No momento da oração, o Espírito Santo de Deus, Ele já vai começar a trabalhar uma obra linda no seu coração. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui nessa noite, e Ele não quer que eu e você voltemos para o nosso lar da forma que entramos. Se você entrou bem, você tem que sair daqui melhor ainda. Agora, se você entrou com alguma situaçãozinha, você vai sair daqui sem ela, em nome de Jesus. Porque o bom pastor está aqui nessa noite. E Ele quer cuidar de você. E mais um, que eu quero falar com você. É que todos os vencedores, para que eles atinjam a sua vitória, para que eles alcancem a sua vitória, no começo eles sofrem. Sofre ou não sofre? Na maratona do esporte, sofre ou não sofre?
tem que exercitar. Você quer fazer academia? Sofre ou não sofre, irmãos? Puxar aqueles ferros. Sofre. Mas o resultado chega ou não chega? Chega. Porque o vencedor, Paulo falava, eu corro a corrida da fé. Nós precisamos correr a corrida da fé. E nós precisamos ser vencedores. No começo, você vai sentir. No começo, que você toma a decisão de mudança, algumas coisas vai tentar te parar. Algumas circunstâncias vai até mostrar para você que não vai acontecer. Mas você vai usar a sua fé. E você vai crer que Deus é o seu bom pastor. E Ele vai direcionar você. E você vai romper contra toda e qualquer situação que o adversário se levantar contra a sua vida. O Senhor, Ele quer que os vencedores dessa noite recebam uma força maior para conquistar e para romper nos objetivos que o próprio Pai tem para que nós venhamos romper. Então, se tem alguma coisa parada na sua vida, alguma situação, nesse momento da oração você vai começar a buscar. Você não pode sair daqui dessa noite sem ter essa certeza no seu coração de que o Senhor é o seu bom pastor, de que Ele cuida de você. E você vai jogar para longe tudo aquilo que o inimigo trama contra a sua vida. Está disposto? Está disposta? Então se coloque em pé em nome de Jesus. Os ministros que vão estar aqui no altar, feche os seus olhos um pouquinho. O Senhor, Ele cuida de você. O salmista, ele traz esse salmo para a primeira pessoa. Eu, ainda que eu ande, o Senhor me consola. Então, nessa oração, você vai buscar o bom Pai, pessoal. Você vai conectar o seu coração com esse bom Pai, que é pessoal seu. Ele te conhece. Ele tem te visto. E Ele quer te ajudar a romper. Ele quer te ajudar a avançar. Em nome de Jesus, Espírito Santo.